Hoje nós estamos para apresentar o nosso terceiro estudo sobre mulheres extraordinárias da Bíblia. Semana passada nós havíamos comentado, sobre Noemi, e hoje nós vamos falar sobre Ruth. Ruth, a nora amada, não é, professor? Isso, nós temos aqui a dupla, a sogra amada e a nora amada. Na verdade, nós vamos recontar a história que nós contamos domingo passado, Sim. Só que agora sobre o ponto de vista da nora. Né? Certo. São duas histórias que correm juntas, mas como as duas têm comportamentos diferentes ao longo dessa história, é possível fazermos um estudo separado. Hein? E nós veremos aqui hoje que realmente a Ruth, como a nora, ela vai ter assim um papel muito mais importante nessa história. A gente vai entender porque o livro se chama Ruth e não Noemi. Certo. Normalmente aqui nós começamos com o contexto, né? Então já existe uma diferença entre a sogra e a nora. A sogra ela era israelita, né? Enquanto que a nora é moabita, né? Moabita. Então Ruth era moabita. Então a primeira questão aqui que nós temos que ver é o contexto, como sempre fazemos. Então, a primeira pergunta que nós nos fazemos aqui é: quem são os moabitas? Os moabitas. Então, a origem dos moabitas é uma história muito triste, né, que está lá relatada em Gênesis, capítulo 19, né, que é quando Sodoma e Gomorra são destruídas. Ló, a sua esposa e suas duas filhas são os únicos que escapam daquela tragédia, né? A mulher, né, ela vira estátua de sal a caminho, né, durante a fuga, né? E Ló fica com as duas filhas e lá no livro de Gênesis conta que as filhas embriagam o pai, têm relações sexuais com o pai, né? E ali surge então duas nações, né? Os moabitas, nasce Moabe, e o Ben-Ami, né, que vai dar origem aos amonitas. Então os moabitas e os amonitas, que têm esta origem, a partir desta tragédia e desse acontecimento. Aliás, eu acho bacana na Bíblia que ela não esconde as coisas. Né? Ela não faz um julgamento, mas ela descreve o que aconteceu. Né? E os moabitas e os amonitas se tornam inimigos de Israel. Então, a convivência deles não era boa. Havia muitos conflitos entre eles. E nós vimos, domingo passado, que houve uma fome em Israel e algumas famílias migraram para Moabe à procura de um lugar onde pudesse, pelo menos, se alimentar. E dessas famílias, então, foi para lá um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi, né? E foi lá, então, que Ruth conheceu seu futuro sogro e sua futura sogra. Né? Ela casou com um dos dois filhos do casal, ele chamava Mahlon, né? E o outro mais novo, chamado Quilion, se casou com uma outra moabita chamada Orfa. Né? Então, a Ruth ela entra para uma família, né, dentro da religião judaica via casamento. Né? E a gente percebe claramente, já é um livro relativamente pequeno, são apenas 4 capítulos, que ela incorporou a religião da família em que ela adentrou. Né? Mas aí também a história nos conta, né, que algum tempo depois dela ter entrado para esta família, o sogro faleceu. Né? Logo em seguida, também faleceu o seu marido e faleceu o marido da sua cunhada, que era o irmão do seu marido. Né? Então, de repente, nós tínhamos, de 3 mulheres casadas, nós temos agora 3 mulheres viúvas. Né? E, na época, nós sabemos, então, que quando a mulher ficava viúva, não havia assim, uma pensão, como nós temos hoje para as viúvas, né? Um INSS. Então, normalmente, a viúva era cuidada pelos filhos, se tivesse filhos. Certo. E aqui nós temos 3 mulheres sem filhos. Né? E aqui, então, nós vemos que a situação de Ruth ficou uma situação muito complicada. Ela ficou desamparada. Né? E o que a razão aqui diria? Né? Ruth deixa a sua ex-sogra, né? E vá procurar um marido, né? E comece uma nova vida. A gente percebe aqui que Ruth ela era relativamente nova. Né? E ela ainda teve uma força da própria sogra, né? Porque a sogra dela, né, ela pediu, tanto para a Ruth, né, como para a Orfa, para que retornassem a Moabe. Elas já estavam a caminho, né, retornando para Israel. Ela pede e o que acontece aqui, pastor, eu quero chamar a atenção aqui, a história de Ruth e a sua sogra sempre é vista como uma história de harmonia. Mas houve conflitos também, porque a sogra, na verdade, a gente percebe que ela era uma mulher assim que era muito cuidadosa, ela queria o bem das noras. Né? E o melhor para as noras realmente era ficar e arrumar novos maridos e começar uma nova vida. Né? E diante da insistência das duas, ela consegue convencer, inclusive, a Orfa retorna, né? Mas nós temos aqui, então, em Ruth, né,
logo aqui, já no início, aquela frase que é famosa, né? Que é quando... está lá em Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 17. Né? Que é, eu diria aqui, pastor, que é um momento de conflito entre as duas. Né? Quando Ruth diz assim para a sua sogra: não implore para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, se me separar da Senhora. Então, aqui, pastor, eu acho bacana o seguinte, é que há um conflito aqui, uma opinião diferente. Sim. A sogra fala: fica, minha filha, arruma um marido novo e começa uma vida nova. Mas eu vejo aqui que a Ruth, ela havia se apegado não só à pessoa da sogra, mas ao Deus da sua sogra. Sim, sim. Aqui eu vejo, pastor, como que é importante a um exemplo de vida. Então, no meu entendimento aqui, eu acho que Ruth poderia até abrir mão da sogra, mas ela não abre mão daquele Deus fé, né, que ela conheceu. Né? Sim, sim. Com certeza. E uma das coisas, né, que a gente vai vendo aqui, né, professor, na história de Ruth, são sequências, né? Nós falamos, né, que Noemi realmente ela foi em obediência ao marido, era uma pessoa que procurou, né, estar junto com o marido, mas nós vemos aqui uma sequência de erros, né, que foram acontecendo. Primeiro, o seu esposo Emelec, ele deixa a sua terra, ele deixa a sua herança, só que é muito representativo porque no momento que ele deixa a herança, na verdade ele está rejeitando porque a terra foi dada por Deus. Isso. E ele vai para o lado dos Moabitas, né? Que eram idólatras. Que eram idólatras, apesar de vir, né, de uma mesma descendência, né, se a gente for olhar por isso aí. Eles são parentes. São parentes, tal, só que eles estavam seguindo outro caminho. Né? E aí então nós vemos que o que motivou eles a irem para essa terra dos Moabitas foi a fome. Né? E o que chama a atenção também, né, professor, os dois filhos, né, porque no Antigo Testamento os nomes estão associados muitas vezes a alguma coisa em relação à pessoa ou o caráter da pessoa. Né? Então, por exemplo, Malom, que é o esposo de Ruth, ele tem esse nome que significaria doente. Então, provavelmente, ele já tinha algum tipo de enfermidade. E o Quilion lá, de órfã, né, seria como alguém que está definhando. Né? Eu não sei o motivo que dá este nome, né? Mas você vê assim, tem fome, tem os dois filhos que já são doentes, tem o que sair da sua terra, enfim, são sequências, né, de desastres, vamos dizer assim, vida, e escolhas erradas. Tá? Então, o que nós chamamos a atenção é o seguinte: Ruth foi uma mulher que soube fazer a escolha adequada para a sua vida. Então, ao fato assim, dela escolher estar com Noemi, na verdade, ela estava fazendo uma escolha para com Deus, né? Para com o Senhor. Né? Pastor, quando o senhor fala em escolha aqui, eu acho interessante que Ruth ela é descendente de Ló. Sim. Né? E existe uma passagem lá no livro de Gênesis que é quando Abraão e Ló... O Abraão levou o Ló, que era o sobrinho dele, né? E eles começam naquela terra a prosperar, e chega um momento que eles ficam tão bem de vida, tem tanta criação, que já não dá mais para ficar na mesma terra. Né? E começa a haver briga, não entre o Ló e o tio dele, o Abraão, mas entre os empregados. Né? Essa passagem está lá em Gênesis, capítulo 13, né? A partir do versículo 7, diz assim: e houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está a terra toda diante de ti? Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada, e era como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. Então eu vejo assim, pastor. Está o Ló e o Abraão, né? E o Abraão, né,
deu a opção para o sobrinho dele, né? Sim. De um lado tinha lá as pedras e o deserto, né? E do outro tinha assim uma área bonita, verdejante, né? Então eu vejo assim que brilhou os olhos de Ló. O tio deu a opção. Ele escolheu aquilo que aparentemente era o melhor. Sim. Né? E isso vai acontecer, quer dizer, quando você pega agora aqui, nessa história que nós temos aqui, também você tem duas mulheres que têm uma opção, ficar ou partir, né, com a sogra. Então aqui qual que era a melhor opção? Aparentemente. Então, a opção de Ló, eu vejo assim, é a opção de quem olha com os olhos materiais. Sim. Né? Enquanto que lá, a opção de Abraão, que é o pai da fé, foi a opção da fé. Né? A gente vê que a história vai ter um desfecho muito diferente para os dois. Que é lá que o Ló vai terminar a vida dele numa caverna, inclusive, né? Fazendo coisas erradas com as filhas dele. Né? Aqui é a mesma coisa. As duas cunhadas, né? Foi dada a opção, né? Mas Ruth, então, ela não cometeu o erro de lá do seu... a história de Ló tem uns 300, 400 anos antes. Ela não comete o erro daquele que originou a nação dela. Mas ela faz aqui a opção que aparentemente não é a melhor também. Né? Por quê? Quer dizer, ela já está viúva e desamparada. Né? Ela se desentende com a sogra, né? Porque o texto, né, diz assim, lá no versículo 18: vendo Noemi que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, deixou de lhe falhar. Quer dizer, aquela situação que a sogra, né, muito comum, né? A sogra e a nora não estão mais se conversando. Então, quer dizer, a escolha que Ruth faz é uma péssima escolha materialmente falando. Quer dizer, ela deixa a chance de arrumar um marido novo, né? Ela retorna com a sogra que está amargurada. Eles não sabem o que vai encontrar lá na frente. Não sabem, quer dizer, os israelitas não gostam de moabitas. Não, estou falando em termos de segurança, porque eles não têm mais a terra. Então, vão ter que alugar uma casa, como que vai ser a situação, como que eles vão se manter. No caso, Noemi já é de idade. No caso, Ruth é que vai trabalhar para sustentar as duas. Né? Então, essas inconsistências, né, financeiras que a gente não sabe como... Mas a opção de Ruth, né, professor, quando Abraão fala para Ló, você escolhe, e ele escolhe o melhor que ele vê ali, né, na aparência, o que sobra, né, segundo a geografia ali do local, o que sobrou para Abraão seria mais cadeias de montanhas, lugares de montanhas, enfim, quer dizer, que não é propício para a criação de gado, animais, enfim e tal. Aliás, o Ló, ele foi ganancioso, porque ele fala, tio, o senhor já é uma pessoa mais idosa, né? Então, ele deveria, né, assim, ter deixado para o tio a parte aparentemente melhor. Né? Sim, mas o que chama a atenção é assim, que Abraão, na verdade, falou assim, não importa sul, norte, leste ou oeste. O que importa é se eu estou dentro da vontade de Deus. Então, exatamente. Ali a escolha de Abraão é uma escolha para com a pessoa de Deus. E nós vemos isso no caso de Ruth, né? Ela não sabe o que vai encontrar lá na frente, vai ter, num primeiro momento, rejeição, mas depois vão olhar para o caráter dela, vão perceber, enfim, a diferença. Né? Mas eu vejo aqui a Ruth... é uma mulher decidida. A Noemi tentou, não vai e tal. Fala, não, eu faço uma opção aqui por Deus, pelo povo, para estar com você, mas principalmente para o teu Deus vai ser o meu Deus. Tá? O que eu vejo aqui interessante na relação da Ruth com a sua sogra, assim, ela é submissa, é o perfil dela. Ela trata a sogra como se fosse a mãe dela, né? Tanto é que a sogra chama ela de filha, né? Quer dizer, mas assim, há um limite nessa obediência. Quer dizer, quando chegou no momento que envolvia a sua fé, aí é que ela enfrentou a sogra, deixou a sogra contrariada. Né? Mas o que eu vejo aqui que é bacana, pastor, eu vejo assim, nessa insistência de Ruth já está uma grande bênção para a sogra. Por quê? Muitas vezes acontece isso, eu vejo na nossa vida cristã. Você tem uma pessoa que ela é o mentor, ela é o líder, e de repente ela fraqueja na fé. E aqui, quem que era a mentora? Quem que encaminhou Ruth nos passos da fé? Foi a sogra dela, mas agora a sogra está na pior. A sogra dela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, né? Amargurada. Isso, E ela, quer dizer, ela é muito... Ela que é o sustentáculo, ela é a coluna ali. Então, isso é muito bonito. Quer dizer, o discípulo se torna o mentor, inverte, né, o papel. Inverte a situação. Porque até assim, uma das interpretações do nome Noemi é doçura, né? Isso.
Então você vê assim, ela fala, não, eu não sou mais doçura, agora amargou o negócio. Amargou o negócio, exato. E como a senhora tem razão, realmente, né? Não, lógico, mas o que a gente tem que colocar, por exemplo, a Ruth, ela, se a gente fosse trabalhar em representação, tipificação, né? A Ruth representa uma pessoa que não é de Israel, mas ela é alcançada pela graça de Deus. Isso. Agora, já Noemi, o Emelec, o seu esposo, né, que faleceu, eles representam o povo de Israel que deixa o lugar do Senhor, deixa a herança do Senhor e vão seguir os próprios caminhos, tentando ver as próprias soluções para a vida. Né? Mas quanto mais eles se distanciam de Deus, por exemplo, eles tinham ali, quando saíram ali da terra deles, eles tinham um problema que estava tendo fome lá. Isso. Tá? Mas chega lá do outro lado, tem, além da fome, tem morte, tem tristeza e mais tristeza. Tanto é que realmente, né, Noemi fala assim, não, eu sou agora amargurada, porque as situações da vida foram amargurando a vida dela. Agora, a gente fica pensando, né, professor, se eles tivessem ficado lá na terra onde o Senhor havia os colocado, mesmo tendo fome, no momento, de repente, Deus ia suprindo, como Ele supriu várias vezes, né, lá no deserto, supriu várias vezes ali aquela viúva, né, com a farinha, com o azeite, enfim. Talvez, em alguns momentos, né, nós mesmos amargamos a nossa vida, né, pelas escolhas erradas, né? Pastor, eu estava me lembrando agora que o senhor é corintiano, né? Sim. Há algum tempo atrás, eu me lembro que tinha um técnico que estava fazendo... O time estava indo bem daquela... Era coisa rara do Corinthians, mas estava indo bem, né? Aí a Arábia Saudita fizeram uma oferta para ele, né? E ele falou assim, nem por um caminhão de dinheiro eu deixo o Corinthians, né? Aí passou algumas semanas, ele largou o Corinthians e foi, né? Aí o repórter perguntou, mas e aquela história do caminhão de dinheiro? Ele falou, me ofereceram 2, né? Mas aí eu penso assim, pastor, veja bem, o indivíduo ele sai do Brasil para ganhar muito mais, né? Uma fortuna, né? Sim. Mas ele vai para um país distante, que é um país muçulmano, né? E eu vejo assim, esse é um exemplo, nós somos assim, né? Quer dizer, muitas vezes aparece uma oferta muito boa, né? Você fala assim, mas será que lá tem a igreja, né? Será que lá eu vou encontrar uma comunidade de fé como aqui? Né? Sim. Então, muitas vezes, eu conheço muitas histórias de pessoas que deixaram o seu local, prosperaram na terra nova, Sim. mas foi pago um alto preço, né? Porque nessa nova terra, nesse novo lugar, eles se afastaram daquela fé original, e isso acabou tendo consequências depois. Então, eu acho que aqui é um exemplo para nós, né? Quer dizer, você vai para um local distante, né? Aparentemente parece ser financeiramente melhor, mas você precisa avaliar essa questão, né, pastor? Como é que fica a minha herança espiritual? Com certeza. O problema não está em o ter ou não ter, né? Mas como que nós administramos essa relação com as coisas, né? Porque é interessante, né? Nós citamos aí, foi citada, professor, em Gênesis, aí, a história de Abraão e Ló. Quando os dois estavam pobrezinhos, havia entendimento, as coisas e tal. Mas conforme vai crescendo as situações, né? Tá certo que é entre os pastores deles ali e tal, mas são os empregados, mas alguma coisa estava acontecendo, né? O desentendimento chegou, né? Então, muitas vezes a questão muitas vezes nós corremos atrás daquilo, né? Até os antigos diziam, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Então nós temos que ver realmente quais são os princípios, os verdadeiros valores. Né? Eu vejo aqui que Ruth ela conseguiu ver além da aparência, né? Porque a graça de Deus a alcançou. Ela conseguiu, falou, não, eu vou porque o teu Deus vai ser o meu Deus, né? E talvez assim as histórias, né? Naquele tempo tinha as histórias contadas desde da libertação do Egito, desde a criação, formação, enfim. E talvez para Ruth ela conhecia as histórias, falou assim, não, esse Deus que foi contado para mim, agora eu tenho uma experiência com ele, então agora eu faço a opção e vou para lá, né? E seja o que Deus quiser. É isso, exatamente. Bom, então elas retornam então de Moabe para Israel. Né? É uma operação arriscada. A Ruth é moabita, né? E a gente sabe que os israelitas não gostam dos moabitas, né? Mas lá em Ruth 1,19 diz assim: assim pois foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta, Noemi? Aqui a Bíblia diz delas e não dela, né? Então, a Ruth aqui já começa a ser abençoada, quer dizer, eles não ficaram só comovidos com
a história de Noemi, que tinha perdido os dois Sim, filhos, sim, mas sim. também... Né? E aqui a gente percebe, ao longo da história, que Ruth começa a construir uma reputação. Quer dizer, as Sim. pessoas ficaram realmente assim muito admiradas da atitude dela, né? De vir com a sogra e o que vem a seguir. Quer dizer, ela não só vem, como ela também vai cuidar da sogra. Então a gente começa aqui a ver já o primeiro sinal que Deus está abençoando Ruth. Quer dizer, o primeiro risco, né? Ela não vai correr. A recepção foi boa, né? Aí, pastor, eu me lembro de uma passagem aqui, quando eu vejo essa recepção boa para Ruth, Deus está começando a trabalhar, que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu gosto muito desse versículo, ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, depois de tudo o que aconteceu, quer dizer, é essa visão que nós temos que ter. Quer dizer, o nosso Deus tem planos bons para nós. Sim, Né? e o plano de Deus, através da graça de Deus trabalhando na vida de Ruth, tanto é que quando talvez ela chegue lá, né, com o povo de Israel, ela fica preocupada, talvez, o que vai acontecer, mas as pessoas, e aí que está, né, pelo fruto conhecereis, houve um trabalhar profundo de Deus na vida de Ruth, porque ela fez a opção correta, né? No capítulo 3, né, de Ruth, professor, no versículo 11, diz assim, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso, ou seja, as pessoas esse é o começaram... Boaz que diz para ela. Não, aqui é a Ruth falando. Ruth. A Ruth falando. Tá. Não, fique tranquila, porque agora as pessoas estão vendo que esse comportamento não é fingido, que realmente você fez uma opção por Deus, que você realmente gosta de mim, né, e está aqui para me ajudar e tal. Mas, quer dizer, vamos dizer assim, Ruth, ela passa a ter uma vida independente de Noemi, no sentido assim, de que ela é reconhecida. Ela foi reconhecida pelo caráter dela, pela seriedade dela, pelas opções corretas que ela estava fazendo, né? Pastor, o que eu acho bacana é o seguinte, quando Ruth chega com a sogra, ela não fica naquela assim, olha, tá aí, é parente de vocês, né? Ela não, porque a gente vê aqui no texto o seguinte, logo que ela chega, né, ela já se dispõe, né, assim, a começar a trabalhar, né? Quer dizer, é aquela pessoa que ela tem uma fé em Deus, mas é uma fé também que não deixa de lado a obrigação. O texto aqui deixa bem claro. Tão logo ela chegou, ela já falou para a sogra, posso trabalhar? A sogra fala, vai, minha filha. Né? Sim. Então, ela continua submissa à sogra. Né? Aquilo, ela começa a cuidar da sogra, ela vai trabalhar, né, na colheita, né, para trazer alimento para dentro de casa, para sustentar a sogra dela. Então, ela não é aquela pessoa que fica só assim, ai, Deus, né, me ajuda. Né? Quer dizer, ela vai à luta. Então, é uma fé, né, mas que também está ligada às obras, ou seja, está ligada ao trabalho duro. Né? A vida seria dura para ela, e ela encara isso, né, pastor? Então, ela encara porque agora ela tem uma experiência de fé. Isso. E essa fé a leva realmente a trabalhar. Imagina, talvez tinha que levantar cedo e muitas vezes ficar esperando passar a primeira colheita para ver o que vai respingar ali. A sobra, enfim, né? Exatamente. Né? Diz assim o texto em Ruth capítulo 2, versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, Deus trabalhando novamente. O local que ela foi trabalhar, ela foi bem recebida. Né? Era de um parente. Né? Aqui fala sorte, mas Deus está trabalhando na vida dela. Sim, com certeza. Né? Até tem um autor, né, que é um livro que fala assim, Deus trabalha no turno da noite. No sentido assim que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então muitas vezes nós não percebemos, mas há um mover de Deus, há um trabalhar de Deus. E por isso que nós temos que ser como o salmista diz, esperei pacientemente no Senhor. Então muitas vezes não vamos agir precipitadamente nos rompantes da vida, vamos parar, pensar, tá? Vamos perceber o agir e o mover de Deus. Eu creio que, como eu disse assim, Ruth, ela abraçou essa fé, então ela começou a ver um pouco mais além. Né? Então isso que a fé tem que abrir um pouco os nossos olhos para vermos um pouco mais além e dessa forma percebemos o trabalhar de Deus. Não é sorte, é Deus trabalhando, é Deus fazendo,
toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, né? Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui eu acho importante esse final, que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, a Ruth, ela é obediente, primeiro à sogra, mas é obediente a Deus, é obediente Sim. às normas, né? Ela conhece todas as regras já, ela sabe que ela tem o direito como estrangeira, né, de colher aquilo que cai, né, no chão. Quer dizer, ela vai ficar com a sobra da colheita. Sim. Né? E aí surge, então, o nosso galã aqui, né, pastor? Porque no capítulo 2, versículo de 4 a 6, diz assim: eis que Boaz veio de Belém. Depois disse Boaz, né? Boaz era o dono da terra, né? Ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Aqui, pastor, eu encontrei em algumas traduções assim, em vez de quem é aquela moça, é de quem é aquela moça. Esse de quem sim. Já demonstra. Já demonstra que ele, quer dizer, é um pouco diferente, quer saber qual é o vínculo dela, quem que é o pai, quem que é a mãe. Né? Família dela, de onde. Pastor, aqui não está escrito, aqui corre por conta da minha imaginação, tá? Mas eu acho que o Boaz viu a moça e achou ela bonitona, pastor. Não, e não tem nada certeza. demais, ele era solteiro, ela era viúva, né? Mas eu não sei esse de quem é a moça. Eu não sei, eu acho que ele já ficou bem encantadão pela Ruth. Ela deveria ser uma mulher graciosa, né? Isso, exatamente. E aí, então, porque imagina assim, né? Ela colhendo os grãos ali e tal, e mesmo assim demonstrar essa beleza, né? Isso. Quer dizer, havia algo mais realmente na vida dela, né? E na verdade é o seguinte, existe essa parte da beleza que possivelmente ela tinha, Sim. mas ele sabe a história dela, fala, essa aqui é a Ruth, então, quer dizer, ele já conhece a história, aquela que veio e está cuidando da sogra, né? Sim. E aí... porque a gente viu, né? Depois nós vamos ver que as pessoas devem ter comentado ali, né? Ela deveria ser o assunto da cidade, né? Exatamente. O Boaz, ele vai dizer assim, né? Quando ele fica sabendo que é a Ruth, está lá no 2:15 a 18. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem, dizendo: até no meio dos feixes deixai a colher, e não a censureis, e deixar cair alguns punhados, e deixai os ficar para que colha, e não a repreendais. Né? Então, quer dizer, ele deu uma forcinha para ela, deixa cair uns a mais aí. Sim. Né? Então, isso eu vejo a graça de Deus, né? Que concede muito mais do que nós merecemos. E naquele dia ela chega em casa com 25 quilos de cevada. E a sogra viu, e a sogra falou: tem alguma coisa que não está certa. O que aconteceu? Né? Não, porque não era normal. Não era normal, exatamente. Né? E é interessante aqui, porque é nessa passagem que a própria sogra percebe que Deus está trabalhando, até que a sogra está emburrada com ela, está amargurada. Né? Quando ela fica sabendo, né, que a Ruth foi cair no campo de Boaz, né, aí ela já falou: opa, peraí. Né? Tem alguma coisa diferente aqui. Ela vai dizer para a Ruth: esse é um dos nossos remidores. Sim. Né? Aqui é importante explicar para quem está no estudo o que é a figura do remidor. Né? Então, a família da sogra, né, de Ruth tinha vendido a terra ficava, ela era vendida apenas por 50 anos, depois ela retornava para a família original. Né? Inclusive, o valor da terra era proporcional a esse tempo em que a terra ficaria, né, com a pessoa que comprou. No ano do jubileu, né, se retornava a terra para o dono de origem. Isso, mas aqui devia estar longe do jubileu, assim, a impressão que dá o texto. Né? Então, era assim, alguém poderia comprar a terra de volta para a família, era chamada de remidor, geralmente era um parente. Né? Aqui a gente já até adianta o seguinte, né? Também se houvesse alguma viúva sem filhos, o remidor tinha que dar descendência para o falecido. Né? Então, aí nós vemos aqui, né, que a sogra, né, ela é uma mentora, né, porque ela vai aqui dizer assim, né, lá no capítulo 3, já pulando para o 3, pastor, né, capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim: um dia Noemi, a sogra, disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você se lembra de Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas? Ele é um dos nossos parentes, pois bem. Aí ela dá uma estratégia, né? E aí eu vou contar a história, que não vou ler tudo, né? Então, o Boaz estava trabalhando no campo, né? Ele deveria estar cansado, né? Aí ele se deita, né, ao ar livre, né? Ele se cobre, né? E aí, então, quer dizer, a sogra falou: olha, você se arruma, se perfuma, né? E aí havia um costume na época que era assim, né? A moça deitava aos pés,
possivelmente de atravessado, Sim. né, pastor? Uhum. E puxava a coberta, né? Isso tinha um símbolo, né? O símbolo é proteja a mim, proteja a minha família, né? Sim. Era um pedido de resgate, era isso que Certo, era uma coisa simbolizava. simbólica, né? Exatamente, né? E até a Ruth, né? Desculpa, a sogra diz assim, ó: quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés deles e deite-se ali. Uhum. E ele dirá o que você deve fazer. E aqui me chama a atenção, pastor, é um detalhe, mas a Ruth não segue 100% o que a sogra falou, porque a sogra falou para ela deitar e puxar a coberta. Sim. Ela não faz isso, ela se deita. Quando Boaz acorda à noite assustado, né, ela pede para ele cobri-la, né? Sim. Então ela muda um pouquinho, né? É, porque no sentido assim, né? Fala assim, olha, eu preciso, né, que você seja o remidor. Isso. Seja aquele que vai resgatar. Né? E aí, então, isso é um símbolo, né, muito, muito forte, né, que ela se coloca, lógico, numa situação que ela poderia ser mal interpretada, enfim, né, mas ela vai, isso é um passo de fé, né? Isso é um passo de fé, crendo que Boaz ele poderia tomar essa situação, como na verdade ele tomou, embora havia uma outra pessoa, né, que estava na fila, vamos dizer assim, que seria o primeiro remidor, mas depois ele não quis, né? Isso. Mas é interessante aqui a atitude dela, né? É uma atitude assim, porque na época ela era uma mulher já de reputação, né? Sim. E é interessante até que o Boaz ele vai dizer uma coisa aqui nesse diálogo, eu não vou ler, pastor, mas ele diz assim, né? Você podia ter escolhido outro homem, né? Assim, um homem mais jovem, né? Um homem até mais rico do que eu. A impressão que dá é que a cotação dela estava alta ali, pastor, pelo que o Boaz fala, né? Porque alguns dizem, né, que Boaz já não era assim tão novinho, né? Ele já, talvez, meia idade, uma coisa assim, sei lá, uns 40 anos, para a época já era meia idade. Já era meio acabadinho. Na época era. Mas ele, quer dizer, há um trabalhar de Deus ali, imperceptível no momento, mas depois nós vamos ver que Deus estava naquele negócio ali, né? Bom, a verdade é que, vamos resumir a história então. O Boaz, ele faz o resgate, ele paga a dívida da família, né? Aí ele casa com Ruth porque a pessoa que estava na frente dele não quis fazer o resgate porque tinha que casar com a Moabita. Isso, ele não quis casar, e aí então, logo em seguida, Boaz seria o primeiro da lista. E ele fala, não, eu vou... então, eles vão para a praça, né? Reúne todo mundo. É um negócio assim que é para ficar bem acertado, para não ter disse-me-disse e tal. Ele chama os anciãos lá, toda a liderança, falou, ele aqui não quis, então eu sou, depois dele eu sou o primeiro, então eu vou resgatar aqui a Ruth, a questão da terra, vou me casar com ela, ou dar descendência também para a família dela, enfim, né? Aí, pastor, pulando lá para a genealogia de Jesus em Mateus, nós vamos ler assim lá, no versículo 5, a partir do 5, né? Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Sim. Então, a Ruth ela vai se tornar a bisavó do rei Davi, e dessa descendência a gente vai chegar até Jesus, né? Então, aqui, pastor, é uma história com final feliz. O Boaz, ele faz o resgate, né? Ele se casa com Ruth, ele tem filhos, né? Talvez tenha tido até mais, mas um desses filhos, então, vai entrar na linhagem do rei Davi, que depois vai entrar na própria linhagem de Jesus. Então, veja, pastor, a gente fizer um balanço, era uma moabita, né? Podia ter ficado lá na terra dela com os deuses pagãos, né? Que eles tinham lá, né? Mas ela optou, então, ela fez uma opção de fé, e Deus a recompensou grandemente, não só na vida. Inclusive, ela recuperou a autoestima da sogra, né? Porque a sogra ficou feliz, né? E as pessoas diziam, né, para a sogra, essa sua nora vale mais que 7 filhas, né? Então, é uma história com final feliz, porque a Noemi, né, tem agora netos para cuidar, né? Tem uma família, né? Ruth tem agora um marido, né? E uma descendência maravilhosa que vem a seguir, né, pastor? Então a gente vê nessa história que Deus tem muito mais para dar para aqueles que são fiéis do que nunca passou pela cabeça de Ruth. Ela viveu e morreu sem saber o que vinha depois, provavelmente, né? Hoje a gente lendo a história, a gente vê até que ponto ela foi abençoada por aquela decisão, né? Então, para mim, pastor, o livro de Ruth pode ser visto de muitas formas, mas eu vejo um livro que fala sobre decisões. Sim, né? Quer dizer, com certeza. Né? E ela fez a melhor escolha porque ela escolheu manter a fé em Deus que ela conheceu. Né? E é interessante, né, professor, para
para a gente ver, né? No primeiro estudo, né, que a gente fala Noemi e Elimeleque lá, eles saem de Belém, vão para Moabe. Lá em Moabe continua a dificuldade e ali acaba gerando, né, a morte tanto do Elimeleque lá e dos filhos, né? Aí o caminho contrário, né? Ruth, ela sai de Moabe e, vamos dizer, vai para Belém. Né? Ela sai da terra de Moabe e vai para a terra de Deus. Né? Nessa terra, tem dificuldade? Tem. Ela tem que trabalhar? Tem. Tem várias lutas? Enfim, tem. Né? Mas nós vemos que, gradativamente, paulatinamente, o Senhor vai restaurando a dignidade dessa mulher, a vida dessa mulher e tal, ao ponto que chega, né? Ela é uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Isso. São 4. É interessante, não aparece lá o nome de Ruth, de Noemi. Na genealogia vai aparecer o nome de Ruth. Isso. Por quê? Porque ela fez uma escolha. E as nossas escolhas, professor, elas podem ou não comprometer a nossa eternidade. Então, acho que a gente aprende aqui, né, professor, com Ruth vamos fazer escolhas sábias. Isso. E para quem nos assiste, a pergunta é: como é que você se porta quando você tem que fazer escolhas? Como é que você coloca nessa balança? Você vai igual o Ló, né? Vê ali é um lugar bonito e tal. Eu vou lá, ou você está fazendo opção por Deus? No caso de Ló ainda foi uma decisão espontânea, né? Mas no caso aqui de Ruth, né, havia ainda uma pressão da sogra, né, para ela fazer a escolha que não era a melhor escolha naquele momento. Então, eu vejo assim, quando se fala em escolha, até a escolha do confronto, que ela confrontou a sogra. Falou, não, eu vou ficar com você. Sim. Então, que possamos, né, pastor, aprender como Ruth a fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é mantermos a nossa fé nesse Deus que nos dá muito mais do que nós imaginamos. Amém. Se mantenha na casa do pão, se mantenha em Belém.